Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Mais um jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Contando mais uma vez com seu comentário, sua opinião, dizendo de qual lugar abençoado do nosso lindo Brasil ou de qualquer outro país do mundo você assiste o jornal Foco do Brasil. Participe ainda do chat ao vivo. E o Foco do Brasil, você sabe, é um jornal independente, só é possível por conta da sua audiência e apoio. Seja curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal, vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. A defesa do presidente Jair Bolsonaro disse que deverá processar Lula por suas falas em que relaciona o presidente Bolsonaro ao caso da vereadora Marielle Franco. A advogada Caroline Freitas, que atua na defesa de Bolsonaro, não é? Junto à campanha, inclusive pré-campanha, juntamente com Tarcísio Vieira, confirmou a informação à CNN Brasil. Vimos que há poucos dias o petista disse, sem provas, não é, que gente de Bolsonaro não tem pudor e relacionou o presidente, o nome ou gente relacionada ao presidente, ao caso da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. Evidentemente uma narrativa. Segundo a defesa do presidente Jair Bolsonaro, o jurídico da campanha avalia qual ação específica será tomada e se será apenas no âmbito da justiça eleitoral. É aguardar para ver. O presidente Jair Bolsonaro citou que sofre pressões para demitir o ministro da Economia, Paulo Guedes, para resolver certos assuntos. Vejo Guedes, de vez em quando, cansado, o que é natural. É um ministro que no passado era muito trocado, o da economia. De vez em quando, alguns querem que eu troque ele, Guedes, entre outros, para resolver certos assuntos. Prefiro conversar com eles e, dentro daquela lealdade mútua que nós temos, mudarmos alguma coisa e prosseguir nessa luta, declarou o presidente Bolsonaro em entrevista à TV Terra Viva. Em seguida, Bolsonaro disse esperar que Guedes resolva a questão dos combustíveis no campo da tributação nos próximos dias. E também o presidente comentou, como fez já em outros momentos, que em um segundo mandato de Bolsonaro, não é? Paulo Guedes deve ficar conduzindo o Ministério da Economia. Eu quero que quem está assistindo compare os meus ministros com aqueles do governo Temer, Dilma, Lula e Fernando Henrique. Você pega o Tarcísio, não dá para comparar. Você pega o Marcos Pontes, na ciência e tecnologia, não dá para comparar. Você pega a Tereza Cristina, você vai ter uma comparação lá atrás de Alves Paulinelli. Passaram alguns bons por aí também, tudo bem, mas a Tereza Cristina foi fantástica. Você pega o Nick Lorenzoni, que eu chamo de um coringa meu. Você pega o jovem agora, também, ministro aqui, da cidadania, que é o João Roma, né? Você pega o turismo foi um dos responsáveis por ajudar na geração de empregos, né? Pós-pandemia. O turismo foi a zero no Brasil, né? Então você pega esses ministros todos, tá certo? E compara os anteriores, vê a diferença enorme. Eles não têm a malícia política ainda, né? Alguns adquiriram. Você pega o próprio Paulo Guedes e compara com o Palocci, que foi preso, né? Entre tantos outros. Então você vê que há uma diferença enorme. Obviamente, em havendo uma reeleição, eu acho que praticamente quase ninguém será mudado. Alguns devem querer sair porque é muito desgastante realmente ser ministro. Tá? Os que estão comigo estão por querer servir o Brasil. Você pega o ministro Braga Neto, por exemplo, que esteve na defesa, e compare com os que antecederam, tá? A sua experiência depois também na Casa Civil. Então você vai vendo que há uma diferença enorme. E tudo que nós fizemos antes da pandemia, sem saber que ela aconteceria, durante a pandemia e após, nos coloca numa situação bastante privilegiada no tocante a números com o mundo todo que está aí. O Paulo Guedes permanece no segundo mandato? Com toda certeza, assim, depende dele, né? Eu vejo ele de vez em quando cansado, que é natural. É um ministro que no passado era muito trocado na economia,
De vez em quando, alguns querem que eu troque ele, entre outros, para resolver certos assuntos. Eu prefiro conversar com eles e, dentro daquela lealdade mútua, né, que nós temos, mudarmos alguma coisa e prosseguir nessa luta. O Paulo Guedes espera que nos próximos dias resolva a questão dos combustíveis, né, no tocante a impostos pelo Brasil. Ele já se demonstrou favorável a isso, tem trabalhado no tocante a isso. Espero que nos próximos dias, da semana mesmo, tenhamos uma boa notícia sobre o preço do combustível no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro embarcará para os Estados Unidos para um encontro com o presidente norte-americano Joe Biden. A agenda está prevista para ocorrer agora, entre os dias 8 e 10 de junho, em Los Angeles, durante a 9ª edição da Cúpula das Américas, evento que deve reunir lideranças do continente. A viagem ocorre depois de uma ofensiva diplomática de Biden para que, quase implorando, Bolsonaro aceitasse o convite da Casa Branca para participar da cúpula e também para conversar com Biden. Desde que tomou posse em 20 de janeiro de 2021, o presidente norte-americano evitou gestos de aproximação a Bolsonaro, nunca conversou sequer por telefone com o brasileiro. Agora parece que a coisa mudou e o desespero aí para que Bolsonaro aceite participar da cúpula e de uma conversa com Biden. Continua a repercussão de dados positivos divulgados recentemente. O Brasil abriu 196.966 vagas formais de trabalho em abril, de acordo com dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Previdência nesta semana. Esse foi o melhor resultado para abril desde 2012, gente. E o número veio 15% acima da projeção dos analistas consultados pela Reuters. O número representa uma alta em relação ao registrado em março, quando o saldo de vagas que foram criadas foi de 88.145. O número é altamente positivo, vamos ver já que isso está repercutindo até em outros países, esse bom sinal do Brasil. A geração de empregos é um indicativo, inclusive, de movimento positivo no PIB. Boa notícia, então, relacionada à geração de empregos, que é um problema crônico desde que o Brasil foi mergulhado na grande crise da corrupção há alguns anos. Atrizes processam Globo. Eram atrizes conhecidíssimas na Rede Globo, novelas, enfim, queridas pelo público brasileiro. Quase 6 anos após a demissão, por exemplo, de Carolina Ferraz e também de Maitê Proença, da TV Globo, o episódio segue ganhando novos capítulos, uma verdadeira novela. Segundo informações do portal Notícias da TV, as duas atrizes, agora, resolveram se unir em um processo contra a Globo. A partir de agora, a Globo terá alegações em dobro na Justiça. O site, que é especializado em notícias de entretenimento, diz que Maitê Proença pede uma indenização de R$500 mil em busca de ter o seu reconhecimento por direitos trabalhistas e do vínculo empregatício. À época, a atriz era contratada como pessoa jurídica, sendo uma prestadora de serviços, e não estava enquadrada no regime de CLT, Carteira de Trabalho, que traz benefícios e direitos ao empregado. Ainda de acordo com o portal, Maitê buscou se alinhar com Carolina Ferraz, que também processou a Globo e pediu reconhecimento empregatício. Atualmente, Ferraz está na Record TV, apresenta o programa Domingo Espetacular na grade noturna da emissora. Já Maitê Proença reclama que tomou conhecimento de sua saída da Globo pela imprensa. Foi muito estranho, nenhum aviso eu tive. Quando começaram os boatos de que eu já tinha sido dispensada, liguei para a pessoa que tinha me dito que o contrato seria renovado e ela me falou que de fato ia ser descontinuado, alegou Maitê Proença, demonstrando mágoa com a Globo. As projeções de mercado para o crescimento da economia brasileira em 2022 deram um salto nas últimas semanas. Em 29 de abril, quando o relatório Focus foi publicado pela última vez, o ponto médio das projeções sinalizava para uma alta de apenas 0,7%.
Agora, gente, numa divulgação parcial, as projeções apontam para uma expansão de 1,2% do PIB, o que pode até ser pouco, mas é bem diferente de 0,7%. Isso é a soma das riquezas geradas por uma economia. E esse sinal de crescimento, não é maior do que o esperado, do que a expectativa, pode significar também que poderemos ter novos ajustes para cima em breve. As previsões podem ter nova alta. Considerando os números divulgados nos últimos dias, a expectativa de crescimento passa para 1,5%. Esses dados, parcialmente, refletem os números do PIB do primeiro trimestre, crescimento de 1% frente aos últimos 3 meses de 2021, segundo dados levantados pelo IBGE, um crescimento que surpreendeu, não é a todos, e pode continuar surpreendendo. Para a felicidade de Paulo Guedes, que Bolsonaro disse que até sofre pressão, eventualmente, não é? No campo político, todo mundo tem pressão para ser trocado, tirado do Ministério da Economia. Bolsonaro disse que mantém a lealdade, até por questões como estas aí, não é? Envolvendo PIB, crescimento na geração de empregos e toda a superação que o país teve, embora todos os desafios, durante o período da pandemia e até agora, em um momento de guerra onde a Rússia invadiu a Ucrânia, não é? Instabilidade mundial. Então, o Brasil vai surpreender o mundo, já garantiu Paulo Guedes. E é por isso que argentinos elogiam a economia do Brasil. A economia do Brasil está surpreendendo a todos. É assim que o jornalista Gustavo Segré começou seu boletim, um noticiário da emissora La Nación Más. A visão otimista sobre o cenário econômico brasileiro não está nos canais aqui no Brasil, mas na Argentina a análise vem de lá. Para os vizinhos de continente, não existe nada de despiora, como alguns jornalistas falam em algumas emissoras de TV aqui no Brasil. Os argentinos veem com admiração o que o Brasil vem conseguindo apresentar, mesmo num contexto com guerra, não é? Saindo da pandemia. Em seu boletim, Segré destaca a performance positiva da economia brasileira no primeiro trimestre do ano, com crescimento de 1% do PIB. O jornalista argentino ressalta que a previsão do Fundo Monetário Internacional para o Brasil no ano era de 0,3%. Preste atenção na diferença entre o teórico e o real, diz Segré sobre o Brasil ao apresentador do noticiário, enaltecendo a desenvoltura da economia e também da gestão brasileira. E veja que diferença que presidente ou gestão ou ideologias fazem. As invasões de propriedades rurais aterrorizaram os brasileiros por décadas. Você lembra, não é? Nos telejornais, os cidadãos se acostumaram a assistir às cenas de militantes com camisetas vermelhas, foices nos punhos, ocupando fazendas, chácaras, sítios, granjas, não é? Incêndios de plantações, destruições de lavouras, que se tornaram práticas comuns desses grupos no passado. Mas o cenário agora é outro. Segundo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, 11 invasões de fazendas foram registradas no país no ano passado. 11. Mas veja só, em 2020 foram apenas 6. Só 6. No ano anterior, só 7. Apenas 7. Trata-se isso dos menores números verificados desde 1995, quando o INCRA passou a organizar as estatísticas. Nos 2 mandatos de Fernando Henrique Cardoso, os sem terra invadiram quase 2.500 fazendas. Já com Lula, o período de Lula registrou cerca de 2.000 invasões. Dilma Rousseff, por sua vez, teve aí um pouco menos de 1.000 crimes dessa natureza. E os números então mostram que o atual governo, liderado por Jair Bolsonaro, apresentando um desempenho melhor até mesmo que o verificado na gestão de Michel Temer, que durou pouco tempo, de agosto de 2016 a dezembro de 2018, quando teve 54 invasões durante o tempo em que Temer esteve à frente do governo brasileiro. Enquanto nos últimos quase 4 anos de Bolsonaro,
as invasões não passaram aí desses números que acabamos de citar, 15, enfim, uma insignificância. Quer dizer, as invasões com Bolsonaro, as invasões quase que desapareceram. O MST quase que desapareceu. Por isso, talvez, que a luta dessa gente será intensa para a volta de outros gestores, não é por aí? Você viu que o presidente Jair Bolsonaro foi a uma festa junina organizada pelo Clube do Exército. Foi ainda no sábado, agora, dia 4, no setor militar urbano em Brasília. E Bolsonaro fez uma rápida passagem pelo evento. E ao chegar, conversou ali com muitas pessoas em um quiosque onde se servia comida típica. Ao se dirigir para a saída do clube, apoiadores tiraram fotos com o presidente. Ele parou por alguns momentos para os registros. Foram muitas as pessoas ali. A presença do presidente, mesmo de surpresa, reuniu muitas pessoas. O presidente estava acompanhado do seu assessor especial Braga Neto, o ex-ministro da Defesa, que tem se movimentado como pré-candidato a vice na chapa com Bolsonaro nas eleições de 2022. E por conta disso, a visita surpresa a uma festa junina, pela companhia que teve, o momento repercutiu de uma forma geral na imprensa. Pessoal, baixa aí, pessoal. Licença. José, olha pro Bolsonaro aqui, José. Tira uma foto com ela, por favor, Bolsonaro. Não, eu vou tirar foto com ele. Eu tenho que mostrar pra todo mundo. Cadê, Fernando? Aqui, Fernando. Ai, deixa eu foto com o presidente, gente. Segura aqui. Faz a frente, faz a porta. Diminui o portão. Diminui o portão. E avanços Brasil afora, das grandes e pequenas obras, gente. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, entregou mais um trecho de duplicação. São 5 quilômetros de pavimentação da duplicação da BR-316 no Piauí. O trecho liberado para o tráfego vai do quilômetro 18,8 ao 23,8. A previsão de conclusão total da duplicação, que abrange 20,16 quilômetros, é em dezembro. Além do Piauí, a BR-316 corta os estados do Pará, Maranhão, Pernambuco e Alagoas. No Piauí, a rodovia cruza a região urbana da capital Teresina, em direção principalmente ao porto de Itaqui, em São Luís, servindo como rota para o escoamento da produção do agronegócio na região do Matopiba, que abrange os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. De acordo com o Ministério da Infraestrutura, a duplicação vai ampliar a capacidade de tráfego da rodovia para atender a crescente demanda de transporte de pessoas e mercadorias, além de melhorar as condições de trafegabilidade e de segurança viária.
Eleições, junho passando rápido, temporada intensa chegando já por aí, convenções, definições de nomes. Vimos nas últimas horas, últimos dias, a repercussão de que Datena deu um passo atrás. Falou até em desistência, não é mesmo? Falou que estaria desistindo. Isso acabou repercutindo. Logo em seguida ele voltou, aí retornou à posição de pré-candidato a senador pelo estado de São Paulo. E a crítica é que ele estaria sentindo desconforto, não é? Estaria se sentindo desconfortável em função da pressão que está recebendo de muitos apoiadores relacionados ao presidente Bolsonaro para que ele desista. Evidentemente, Datena vai ter que se conformar que nessa pré-candidatura tem a pressão dos outros pré-candidatos. São alguns nomes, não é, que desejam a posição de Datena. E tem, como você eventualmente comenta, inclusive aqui no Foco do Brasil, tem essa questão da dúvida, como já falamos, da credibilidade, da lealdade de Datena. Então ele vai ter que provar para apoiadores de Bolsonaro, que é o local, a via onde ele está se posicionando como pré-candidato, vai ter que provar que será leal ao presidente Bolsonaro em uma eventual reeleição de Bolsonaro, vai ter que provar que será leal durante a campanha a Bolsonaro. Não é apenas receber o apoio de Bolsonaro, mas é também dar o seu apoio e primeiro vencer os que também querem a disputa e a posição de candidato ao Senado. E depois provar lealdade, o que não é uma tarefa fácil em função da maleabilidade que Datena já teve no passado, andou com esse, com aquele, falou disso e até criticou o próprio presidente Jair Bolsonaro. É uma longa caminhada para que desta vez Datena não seja um pré-candidato que novamente vai desistir e não participar das eleições. Aguardar para ver. Muito bem, e assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando um membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Agradecimento especial hoje a Paulo Toledo e Zitamar Martins, inscritos membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.